Oi, gente. Pois é, Bolsonaro mentiu dizendo que o auxílio emergencial no Brasil foi de US$ 1.000. Olha, quando eu vi essa mentira, eu disse, não, não é possível. Tem mentiras e tem mentiras. Não é possível que ele disse, mas disse. E soltou outras mentiras e outras coisas completamente absurdas no discurso na ONU. E eu vou trazer todos os detalhes aqui no vídeo, porque o negócio é realmente. Olha lá, ele falou que foi US$ 1.000 em auxílio emergencial. Isso dá dá mais de R$ 5.000, né? Não foi esse o auxílio emergencial por pessoa, né? Além disso, ele disse que a responsabilidade pelos incêndios nas florestas brasileiras, olha só em quem ele botou a culpa: do caboclo e do índio que queimam a mata para poder sobreviver. Hã? Eu não vou. Eu preciso responder que são os fazendeiros, predominantemente fazendo queimadas ilegais. Ó, ele ainda disse, cadê? Fez enormes autoelogios, coisa patológica, né, narcisista, né, em relação à condução das políticas públicas durante a pandemia. Disse que enfrentou o problema, olha só, dizendo para ele próprio, com coragem, não aceitando o discurso do que fica em casa e deixa a economia para depois. E no meio dessa ladainha vejatória para um país que está em terceiro lugar em número de mortes no mundo, acrescentou que concedeu um auxílio emergencial de US$ 1.000 para 65 milhões de famílias. O valor de hoje do dólar é 5,4, ou seja, cada família teria recebido em média 5.420 reais do governo para se ter o valor que Bolsonaro afirmou ter concedido. De maneira marota, o presidente do Brasil não disse se o valor era mensal ou total. Mesmo sendo um valor total do benefício, até o momento foram pagos 4 parcelas de R$ 600, ou R$ 1.200, mesmo que todos os beneficiários tivessem recebido os R$ 1.200 e só aproximadamente 20% receberam isso, o valor ainda seria menor, seria de R$ 4.800. A verdade é que a média dos pagamentos não chega nem em US$ 500. Além dessa mentira, Bolsonaro disse que a responsabilidade pelos incêndios, eu já disse que era dos índios, né? E que o nosso Pantanal tem área maior do que muitos países europeus, sofre dos mesmos problemas da Califórnia. Meu Deus, o que ele está falando da Califórnia? O que tem a ver? Bolsonaro ainda afirmou que o Brasil sofreu um ataque no ano passado pelo derramamento de óleo da Venezuela. Meu Deus, agora é teoria da conspiração. No Nordeste, e que o Brasil é um exemplo em direitos humanos por receber 4.000 venezuelanos oriundos da ditadura bolivariana. O Brasil é muito democrático, né, Bolsonaro? Parecido com a Venezuela, né? Bem mais democrático, né? E é engraçado que esse pessoal fala de Bolívar, né? Fica usando bolivariana como se fosse uma coisa negativa. Né? O regime da Venezuela não deve ser defendido por uma série de motivos. Ele merece ser criticado, mas não é como se a gente estivesse vivendo aqui uma maravilha, não, sabe? Enfim. Nos momentos finais do discurso, registrou que é contra a cristofobia, sem obviamente explicar o que é isso, mas é a fobia dos cristãos, né? Obviamente, né? E que o Brasil é um país cristão e conservador. Pensei que era um país laico, democrático e aberto à diferença. Ah, obviamente eu estava enganado, né? Ai, ai. E esse discurso da cristofobia, ele é meio engraçado, né? Porque os cristãos representam a esmagadora maioria no Brasil. E se eles são a maioria, como é que existe esse preconceito? E o que é que os cristãos estão sofrendo num país que eles controlam, que eles dominam? A maioria das autoridades no Brasil são pessoas de orientação cristã, a maioria das pessoas com poder no Brasil são de orientação cristã. A bancada evangélica tem um enorme poder. Sabe qual é a explicação? Os autoritários, os ditadores, e aí eu falo como historiador, eles sempre constroem um inimigo, uma ameaça, para poder justificar o seu autoritarismo, o seu controle, sua invasão e justificar, inclusive, suas mentiras e o fato de não ter relação com a verdade. E poder perseguir opositores políticos. É fundamental para essa justificativa a construção do medo. Do medo do comunismo, medo vermelho,
o medo da cristofobia, tem gente que teria preconceito com os cristãos. É fundamental essa construção do medo. E isso é feito não só autoritários e de direita. Ao longo da história, existe uma relação desse tipo de estratégia com o autoritarismo. Stalin, por exemplo, usou a ameaça trotskista e o Trotsky como uma permanente ameaça para justificar os abusos do regime stalinista. A ideia de um Trotsky, que seria contra a revolução, que seria um inimigo da revolução, foi alimentada por Stalin durante anos e anos e anos. E ele só mandou Ramon Mercader dar fim em Trotsky quando Trotsky não mais era necessário para esse fim. Quando eles já tinham acumulado um poder tão absolutamente gigantesco que fazer isso, enviar o Ramon Mercader, quer dizer, dar autorização para que ele matasse Trotsky, pudesse ser feito. Então, gente, para um historiador como eu, aliás, recomendo O Homem que Amava os Cachorros, né, um livro sobre isso, do Padura, né, um livro interessante. Justamente, eu posso depois até botar o link, justamente era para isso, né? Ou seja, os ditadores, os autoritários, eles constroem o medo na mente das pessoas, porque eles usam esse medo. Então a Bolsonaro interessa muito que a população cristã se sinta com medo. A população ache e acredite que existem pessoas que são inimigos do cristianismo, que existe uma cristofobia. Isso é fundamental e é estratégico para ele. E vai ser muito difícil de ser enfrentado, porque você dizer que os cristãos são maioria, você apontar para o fato de que não existe nenhuma política pública perseguindo cristãos, você demonstrar essas coisas, a verdade, ela tem um problema de que a verdade tende a parecer para as pessoas chata, pouco interessante, não é dinâmica. Né? É um desafio realmente complexo que nós temos, porque embora nós tenhamos a vantagem de estar falando de coisas verdadeiras, de ter evidências do nosso lado, a gente, ao estar levando isso, levar isso para as pessoas tende a ser, quando você apresenta para as pessoas, elas veem isso como não muito interessante. O que é interessante é a teoria da conspiração. É acreditar que você sabe uma coisa que ninguém mais sabe. Né? E tem certas pessoas que também são avessas à própria noção de crítica. Quando os críticos da sociedade, aqueles que olham para a sociedade e veem os problemas e veem aquilo a ser criticado, eles são aqueles que querem uma sociedade melhor, de fato. Aquele que simplesmente passa o tempo batendo palma e passando pano, não é? Está muito mais jogando um jogo de estar do lado do governante do que querer, de fato, um Brasil melhor. Eu terei essa postura crítica sempre, mesmo diante de um governo progressista que possa acontecer no futuro. Acontece um governo progressista, ele erra, vocês vão me ver aqui criticando. Porque não é porque é progressista que eu não vou criticar. Não é porque foi, entre aspas, do meu lado que eu não vou criticar. Porque a minha fidelidade é com princípios, com valores e com desejo de uma sociedade mais democrática, com maior igualdade de oportunidades e com maior desenvolvimento para todos. E com uma cultura, um espírito científico permeando essa sociedade. E só um espírito científico no sentido de uma perspectiva científica contaminando no bom sentido toda a população, é que a população vai se tornar capaz de olhar para as mentiras do Bolsonaro, olhar para esse tipo de atitude e condenar e se distanciar. Enquanto nós tivermos uma população que não tem desenvolvida nela essa capacidade de senso crítico científico, boa parte dela, infelizmente, ainda vai continuar caindo nessa lorota. E era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo
E se lembre sempre que você é um agente da mudança quando você divulga o nosso material, porque você ajuda que mais e mais pessoas estejam expostas a um conhecimento e uma perspectiva que não é tão comum em outros lugares. Agradeço muito a todos os apoiadores, membros do canal, por estarem nos ajudando nessa empreitada. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.